Olá, meu nome é Marcelo Melado. No vídeo de hoje, o terceiro vídeo, eu vou compartilhar com vocês a instalação da morsa de bancada que eu adquiri e coloquei aqui nesse balcão para que aos poucos ele vai tomando forma. São 10 vídeos. No último vídeo eu vou fazer um apanhado geral de tudo que foi feito no balcão e dar uma rápida explicação para que, claro, o vídeo também não fique muito longo. E, como eu já havia dito, eu vou deixar o projeto pronto para que vocês possam depois executar, alterar e adequar aí de acordo com a necessidade de vocês. É bem simples, claro que quando a gente precisa para algumas necessidades, a gente acaba complicando um pouco a instalação, então dificulta um pouco o processo, mas nada que muita paciência e persistência a gente não consiga fazer a instalação. Espero que vocês gostem desse vídeo, vou pedir uma gentileza, veja ele até o final. Se você gostar, deixa seu like, compartilha, isso ajuda muito a produzir vídeos como esse no canal. Não é inscrito? Inscreva-se, ative o sininho para você receber novas notificações. Lembrando a vocês que todas as segundas-feiras e quartas-feiras em Dúlias de Carpintaria, a partir das 21 horas, tem vídeo novo no canal. Bora pro vídeo! Pronto, chegou aqui a nossa morsa. Depois eu vou passar os detalhes da morsa. Vou deixar o endereço do fabricante, o telefone de contato, para que se vocês queiram adquirir esse equipamento aqui. Existe uma versão acima desse, que é um equipamento com destrave rápido aqui. Também excelente produto, mas esse produto me atende aqui para a minha necessidade. E é sem dúvida um produto com bastante robustez. É uma peça bem pesada aqui. Vem com esse cabo de madeira. A gente coloca aqui e faz a trava aqui. E pode usar o equipamento. Então eu vou passar a instalação, vou passar os detalhes técnicos desse produto aqui. E caso vocês tenham interesse, possa adquirir. É realmente um equipamento bastante robusto. Mas se de repente a gente não puder ou não quiser investir um valor num equipamento como esse, mais para frente eu vou passar como fazer uma morsa manual, caseira, e seja eficiente para que você possa utilizar também aí na sua oficina. Eu venho optando por equipamentos prontos de empresas para que agilize também o meu processo e eu tenha aqui uma velocidade nas gravações e, claro, uma praticidade no meu dia a dia. Mas sim, vou passar em outros vídeos como fazer morsas, como fazer todos os equipamentos que eu colocar aqui de empresas, eu vou montar para que vocês vejam que dá para fazer também utilizando outros recursos e, claro, sempre preocupado com a segurança para que ninguém se acidente. Primeira coisa que eu vou fazer agora, eu vou pegar aqui a morsa, ela é bem pesada, eu vou posicionar ela mais ou menos aonde eu vou instalar e vou fazer uma marcaçãozinha aqui para eu fazer o furo. Agora eu vou fazer um pré-furo aqui para poder facilitar o parafuso de rosca soberba aqui para poder entrar e fixar ele, essa primeira parte, depois eu vou fixar lá por baixo e eu vou mostrar que eu reforcei a parte de baixo, porque a morsa, ela é muito pesada, então eu preciso ter bastante estrutura. Essa parte de baixo aqui da morsa, ela é muito simples. Eu encostei ela no caibro, coloquei aqui mais um caibro aqui, para poder reforçar a estrutura, a parede do caibro.
Lembrando que é um quadrado de 7 por 7, então ele é bem forte. E aí eu coloquei aqui um parafuso de rosca soberba. Um detalhe, esse parafuso é um M8, ele é de 8 milímetros, portanto ele é bem forte, bastante resistente aqui, essa parte aqui. E a parte de cima, esse parafuso aqui é M6. Então a gente vai colocar o cabo, esse cabo já vem com a morsa, madeira de jatobá. Venho aqui e travo. Pronto. E a gente agora vai fechar aqui a nossa morsa. O que nós vamos fazer agora? Eu vou usar aqui um caibro, já vou passar as medidas. Eu estou passando agora como é que eu vou fazer, qual o procedimento. O que eu vou fazer? Eu vou alinhar aqui com o batente essas duas peças. Essa peça vai fixa aqui. Lembra que eu não quis fazer o rebaixo aqui para não enfraquecer essa estrutura. Então, portanto, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui um caibro aqui. Vou fazer o rebaixo desse lado e vou encaixar a peça aqui. Ela vai ficar encaixada aqui, então vai ficar esse batente. Desse lado, eu vou colocar um batente mais largo. Depois eu passo as medidas. O que eu vou fazer? Eu vou juntar essas peças. Vou alinhar aqui essas peças. Uma vez alinhado, eu vou alinhar o topo. Pronto. Bem pressionado e bem alinhado. Depois eu passo uma lixa aqui e acerto o que tenho que acertar. Por quê? Para eu colocar os pinos, porque eu vou fazer por toda a extensão, essas paradas, para eu poder colocar aqui e fazer a prensa, se eu precisar fazer na longitudinal. Eu ainda não estou com os pinos, eles não chegaram, mas deve chegar agora por esses dias. Então eu tenho aqui de diâmetro 20 milímetros, então eu vou fazer um pino desse lado, um aqui no meio e um desse lado, e ele vai acompanhar por toda a extensão do balcão, conforme o início do projeto. Minha preocupação agora é alinhar eles aqui, fazer os rebaixos, encaixar essa madeira, fixar elas. Depois de pronto, eu venho com os pinos para fazer a pinagem aqui. Por isso que eu preciso desse batente mais largo, porque é ele que vai fazer a prensa.
e esse daqui só para encostar aqui na estrutura, para não ficar no parafuso lá, para não machucar a peça. Então eu vou rebaixar. Se eu precisar e puder afinar um pouquinho mais, eu afino um pouco mais. Só vou deixar essa madeira aqui, porque se de repente eu perder madeira e eu precisar de madeira, eu tenho como continuar. Se eu tirar mais, depois eu vou ter que tirar e fazer outra peça. Então é dessa forma que eu vou trabalhar. Para fazer esse rebaixo aqui, eu utilizei essa ferramenta oscilante aqui. Existem diversas marcas hoje no mercado. A que eu tenho é essa. E eu optei fazer esse rebaixo com essa ferramenta oscilante, com lâmina para corte de madeira. E fiz o rebaixo aqui para poder encaixar a prensa amorça. Importante, dá para fazer com diversas formas. Dá para fazer com o formão, dá para fazer com a tupia. Ou seja, você tem bastante recurso para poder fazer esse rebaixo. Eu optei por fazer com essa máquina, com a máquina oscilante, mas sim, poderia ter feito com a tupia, poderia ter feito com o formão. É claro que com o formão eu ia demorar um pouco mais para poder fazer esse rebaixo aqui. Então eu acabei optando por uma ferramenta elétrica que não seja também a tupia, a ferramenta oscilante, e fiz o rebaixo para poder colocar aqui nessa parte aqui da Morse. Essa peça que vai aqui no batente, na parte principal aqui da morsa, onde vai empurrar, eu não vou fazer o rebaixo, porque senão eu vou enfraquecer a madeira. É claro que ela está mais grossa em questão de espessura do que essa daqui que vai encostada aqui no batente, então eu não vou fazer rebaixo para deixar ela nessa grossura. Primeiro porque, claro, depois eu vou colocar aqui os stop blocks, as pecinhas que não chegaram ainda, tá para chegar, eu vou fazer os furos de 20 milímetros para poder fazer prensa na longitudinal aqui. Então eu vou deixar nessa grossura aqui e não vou fazer rebaixo aqui. Eu vou parafusar para eu ter bastante área de parafusamento aqui e deixar ela mais resistente. Eu poderia ter feito esse rebaixo e ter colocado ela deste lado aqui, ou seja, eu vou usar o rebaixo e deixar ela na linha do aço. Não é o que eu quero fazer, eu não quero perder resistência da madeira, então eu fiz esse rebaixo aqui para poder colocar desse lado aqui, nessa parte aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou colar essa peça aqui no parafuso, vou fazer aqui um outro rebaixo para poder encaixar o parafuso, e aí o que eu faço? Coloco a cola, uma super cola aqui, e faço a colagem desse material aqui. Eu vou usar essa outra parte e faço a prensa dela, ela vai colar, vai ficar bem resistente. Eu não vou precisar colocar parafuso aqui desse lado, a não ser que eu queira fixar essa peça. Como a tendência é sempre estar pressionada, então eu não vou colocar nada desse lado aqui, vou fazer uma colagem com uma super cola, e depois eu venho aqui e faço o parafusamento dessa peça aqui
para poder utilizar a prensa e deixar ela mais robusta. Eu preciso usar esse batente porque eu preciso que ele fique na mesma altura do meu balcão por conta dos pinos de parada para poder fazer a prensa se eu precisar. Depois, no próximo vídeo, a gente vai começar a fazer os furos e colocar aqui esses pinos para ver como é que funciona essa parte de prensa. Se eu não fosse usar esse sistema, a minha prensa estaria praticamente pronta. O que eu faria? Cortaria uma madeirinha, eu fiz os rebaixos aqui para o parafuso, colocaria essa madeirinha aqui e desse lado uma outra madeirinha aqui, fazia o aparafusamento, a colagem dessa peça e pronto, a minha prensa estaria pronta. Mas como eu vou usar a parte de cima para fazer o stop aqui, o stop block, para parar ela para poder fazer prensa na longitudinal, eu preciso de um batente robusto e preciso fazer furos de 20 milímetros para poder encaixar aqui os pinos. Então eu preciso fazer todo aqui esse trabalho para poder encaixar a madeira. O que nós vamos fazer agora? Eu vou colocar a madeira aqui, vou encaixar ela aqui, eu vou pressionar ela, vou marcar o parafuso, a posição, e vou fazer o rebaixo, como eu fiz nesta madeirinha aqui, para poder encaixar ela aqui e ela ficar presa. Praticamente ela já fica presa. Mas eu vou colar, se eu precisar, eu arranco com força. Como eu fiz aqui, inclusive, um teste, acabei colando aqui, deixou o restante da madeira, mas ela arranca e eu consigo, se eu precisar fazer alguma manutenção, eu tiro aqui os parafusos e desmonto a morsa, tiro a morsa aqui desse lugar. Fiz os rebaixos aqui, agora eu vou com a broca Forstner de 15 milímetros, 1,5 cm, eu vou fazer um rebaixo suficiente para que a cabeça do parafuso fique acoplada aqui dentro, ou seja, ela mergulha aqui para não atrapalhar o encosto lá no batente. O que eu vou fazer agora? Eu vou posicionar ela aqui, vou deixar ela colocada aqui, tá bem encaixada, o rebaixo tá bem em cima aqui, bem certinho. Eu vou fazer uma colagem com uma super cola no parafuso, apenas no parafuso, porque se eu precisar arrancar ela com força, eu tiro, e aí eu posso arrancar a morsa daqui numa manutenção, caso eu venha precisar tirar a morsa daqui. E por trás eu vou fazer o aparafusamento para deixar ela bem resistente aqui, bem pressionada aqui, para não ter perigo de escapar. Eu não vou colar, porque se eu precisar tirar, deslocar ela aqui, a supercola, se eu der uma pancada com força, eu consigo soltar. Como eu tinha feito um teste aqui, com essa madeirinha aqui, eu fiz um teste aqui, eu tinha colado, para ver se ela tinha pressão, depois eu precisei arrancar, e aí ela ficou marcada um pouquinho aqui, mas eu consigo tirar os parafusos. Lembrando que esses parafusos são M6 e os de baixo, que estão prendendo aqui embaixo, são M8, para deixar ela bem resistente. O caibro aqui é um caibro de 7x7, eu coloquei mais um caibro de 7x7 aqui atrás, para poder reforçar bastante, deixar ela bem firme aqui, para não ter perigo de soltar e nem de cair. Além dela ter bastante força, ter bastante pressão, ela é uma morsa bem pesada, aproximadamente aí 9 quilos de morsa. Então é uma morsa bem pesada. Então ela está bem presa aqui. O que eu vou fazer agora é fixar essa parte aqui com cola nos parafusos e venho por trás aqui e faço o aparafusamento para ela ficar presa aqui e não ter nenhum problema. E nessa daqui eu vou encaixar aqui, alinhar e fazer os furos que tem aqui na morsa para poder fazer o aparafusamento, a fixação dela. Também não vou colar, porque se eu precisar tirar por alguma manutenção ou trocar a peça, eu consigo fazer a troca.
Esse caibro tem de espessura 4 centímetros, de comprimento 45 centímetros, esse é a mesma coisa, 45 centímetros, aqui esse daqui tem 3,5 centímetros de largura. Foi feito aqui aquele rebaixo para poder entrar aqui e não aparecer nada, a gente fez o aparafusamento por trás, para que ela ficasse bem firme e sem nenhuma marca aqui para poder machucar a madeira. Aqui foi dado sim um acabamento, eu alisei, deixei ela bem macia a madeira, não passei nada ainda. Quando eu terminar, eu vou passar cera e óleo em toda a bancada, evitar de passar aqui dentro está bem áspero, que é justamente o mordente, na verdade é onde vai prensar a madeira, então não pode estar liso aqui para que a madeira não escorregue. É realmente uma morsa bastante robusta. Eu vou deixar na descrição desse vídeo os dados, as medidas dela, tudo certinho, os valores dessa morsa e o fabricante, se caso você queira adquirir. A medida aqui em milímetro dessas barras guias está dando aqui 22 milímetros e a barra roscada aqui está dando 20 milímetros. Portanto, é bastante forte, é um equipamento bastante parrudo, ele aguenta bastante. Claro que o cabo de madeira, se você forçar muito, ele parte, com certeza ele parte. Não fiz esse teste aqui, mas não há necessidade de prensar tanto. Você encostou, apertou, vamos fazer uma demonstração aqui, ela é bastante eficiente e ela não precisa também sair estrangulando a peça. Eu estou usando aqui a própria madeira aqui para poder prender a outra madeira, para não machucar. Você pode colocar, quem quiser depois, talvez aqui um couro. Eu não pus, quem sabe mais para frente, antes de finalizar a bancada, pode ser até que eu ponha, mas assim já ficou realmente um acabamento bem bacana aqui para a morsa. A abertura máxima que ela ficou aqui, ficou com 17 centímetros, tem que ser igual aqui a mesma coisa, senão tem alguma coisa torta. Então tem 17 centímetros de abertura. É bastante suficiente, claro que se eu quisesse, eu já havia explicado, poderia ter colocado só uma madeirinha pequenininha aqui e outra aqui, e teria a minha morsa pronta. O que acontece é que como eu vou colocar aqui os pinos para poder fazer a prensa na longitudinal, eu precisava de mais espaço e precisava colocar um caibro forte. Esse caibro aqui, ele é de pinos, não tem nó, é só algumas coisinhas aqui, mas ele é bem firme, não tem perigo de quebrar quando eu for pressionar a madeira. Fica bem firme, eu chacoalho praticamente a bancada toda e ela não solta e tá bem apertado. Bem apertado, ela não solta, portanto é realmente uma morsa boa, bem resistente, parruda, é o que eu preciso.